Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, mostrando primeiro que quando Deus criou o homem, eu queria levantar essa polêmicazinha para você, diz o Gênesis que Deus criou o homem sozinho. E depois Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. Aí criou a mulher. Ora, em nenhuma parte da Bíblia, começa por aí, fala que Adão estivesse reclamando de estar sozinho. É Deus quem decide que não é bom que o homem fique só. Essa é uma das grandes polêmicas, das grandes discussões nas yeshivás, entre os rabinos, sobre essa escolha de Deus de colocar a mulher junto do homem. E aí diz a história que Deus criou a mulher. E disse que a mulher era carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E aí diz que Deus botou o homem para dormir, e aí tirou uma costela do homem e criou a mulher. Essa é uma colocação que todo mundo coloca como se a mulher tivesse uma condição inferior, mas para Deus não há acepção de pessoas. Então ele não podia fazer uma criação errada. A palavra costela em hebraico também significa lado, significa no sentido de que Deus construiu a mulher ao lado do homem, na mesma igualdade e ainda como um complemento. Essa história de se dizer que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, isso é um machismo. É ao lado do homem que está sempre uma grande mulher. Então são pontos que a gente ainda vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando falarmos do capítulo 4 do livro do Gênesis. Mas Deus colocou ambos no jardim do Éden, como nós vimos, colocou árvores, frutas e tudo, e disse assim, que tanto o homem como a mulher podiam comer todos os frutos que estavam ali dentro, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí já começa a complicar. E aí ele diz assim, no dia que você comer o fruto dessa árvore, você certamente morrerá. Se o homem e a mulher eram simples, sem conhecimento, não conheciam, nunca ouviram falar de morte, qual era o medo deles iam ter de Deus dizer isso para eles? Se ele não sabia o que era morte. Não existia morte até então. Então observem que se a gente for ler esse livro do ponto de vista literal, ele não passa de um livro sem nenhum significado, cheio de controvérsias, cheio de gafes e cheio de erros. Do ponto de vista literal, não conseguiria ler esse livro. Mas do ponto de vista espiritual, ele é fantástico. Daí porque já vimos em capítulo anterior que quem lê a Bíblia no primeiro livro, como diz os rabinos, como diz Kardec, como diz os estudiosos, pode chegar a conclusões errôneas e pode até prestar um grande desserviço à mensagem de Deus. Ora, se eles podiam comer de tudo, por que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É a mesma coisa, você oferece a uma criança todos os brinquedos que estão naquela sala. Você pode brincar com isso aqui tudinho, sem chamar a atenção, a criança vai brincar normalmente. E depois diz assim, aqui em cima tem um chocolate, que eu vou botar aqui, esse você não pode mexer. Ora, vai chamar a atenção, vai despertar a curiosidade, tem alguma coisa aí. Por que eles não podiam conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus ia submeter o homem a dar tudo que ele podia, só não podia aquilo? Aí já há psicologicamente, uma indução a que eles fossem exatamente comer daquilo ali. Agora vem uma questão muito forte, que é o surgimento do capítulo 3. Vê Hanahash. Hanahash Haya Arum Mikol Hayat. Nahash em hebraico é serpente. A serpente era o mais astuto entre todos os animais do campo. Ora, a pergunta que a gente vê é assim, Deus coloca aquela serpente ali para tentar Eva, que fracassou, e depois tentar Adão. Se o paraíso era um lugar de paz, de tranquilidade, por que aquela serpente ali para criar tanto problema, como a própria história diz? Não vejo lógica.
A serpente, no jardim do Éden, colocada por Deus, já transformou o jardim do Éden num lugar que não era de paz, mas num lugar problemático. Então, será que Deus não sabia do que ia acontecer? Será que a proibição da árvore, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de proibir, será que Deus não poderia ter criado uma árvore com 50 metros de altura, que Adão e Eva nunca alcançariam no fruto? Então, você observa que na lógica, na racionalidade, tem muita coisa aí que não está batendo. E por quê? Outra pergunta. Na história, a serpente não é nada astuta. Para mim, ela é muito da burra. Por quê? Porque a serpente sabia que o fruto, quem comesse daquele fruto, ia ficar tão sábio quanto Deus, daí a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se ela era tão inteligente, por que ela, em vez de dar a Eva, ela não comeu do fruto? E ela então ficaria inteligente e conhecendo igual o homem. Então a conduta da serpente então me convence. Ela não era inteligente nenhuma, ela era burríssima, debilóide. Porque se ela sabia de tudo isso, por que ela não usufruiu? Foi oferecer a Eva. Também não me convence. Isso, pessoal, estou falando no primeiro nível. Ora, Eva foi uma presa fácil para a sedução e sucumbiu à serpente, que tão inteligente não quis comer do fruto. Deu para Eva. Segundo, Eva comeu do fruto, que era proibido, e também se apressou que Adão fizesse o mesmo. E depois, por este ato de desobediência, Eva vem levando a culpa pela ruína e degradação da humanidade até hoje. Se alguém era culpado do ponto de vista literal nessa história, foi Deus que botou essa serpente para enganar Eva. Você está dizendo, esse homem é um herético. Com certeza. Se tiver algum irmão protestante aí que eu conheço, como vocês interpretam, esse camarada é louco. Não. O que eu estou analisando aqui é ciência, é racionalidade. Portanto, não saia daí, porque na terceira e última parte nós vamos descascar esse abacaxi e você vai gostar de comer o suco conosco depois. 1 minuto só, não saia daí, porque nós vamos continuar ainda com esse mesmo raciocínio para ver se a gente fecha a questão ainda hoje na terceira parte do programa. 1 minuto só, continue conosco.